graça e paz. O Sistema Adna Comunicação Rádio e TV lhe deseja boas-vindas ao nosso canal. Dentro de alguns minutos estaremos começando mais uma de nossas programações online. Escola Bíblica Dominical. A EBD utiliza métodos de ensinos com professores qualificados que podem lhe proporcionar alicerce da criança, coluna do jovem e teto da família. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão em casa, os que estão aqui conosco nesta manhã dominical, aonde estaremos aprendendo mais uma lição bíblica sobre os 10 mandamentos. E neste assunto de hoje iremos falar sobre as hierarquias, o respeito pelas hierarquias. E é um assunto bastante atual, porque estamos vivendo dias de bastante decretos, leis, normas, e o povo de Deus é um povo, como diz o apóstolo São Paulo, é um povo de ordem, é um povo de decência, é um povo ordeiro, e somos um povo educado também. O crente também precisa ser educado. E para isso convido os irmãos que estão em casa, os que estão aqui, vamos dirigir a Deus uma oração. E em seguida, o grupo dos adolescentes, dos teens, estarão louvando o Senhor. Está conosco hoje o André, a Eduarda, a Duda, e a Mica. A Mica, é a tecladista. E bênção, glória a Deus. E também convidamos para estar conosco o evangelista irmão Jairo, para interagir com o professor, que é o pastor Moabes, nesta manhã. Seria o presbítero irmão Henrique, mas devido a uma situação com a sua sogra, nesta semana, acometida
com o Covid-19. Pedimos orações e também em favor da irmã e também em favor de todos os irmãos que estão conosco online e os que estão enfermos, né? A exemplo a mãe do pastor Jairo, a irmã, conversamos agora há pouco sobre a situação. O Senhor tem tido misericórdia, está recuperando. E os irmãos, os pedidos de oração, que são vários, irmãos, muitos pedidos de oração. Os que eu lembro que a gente está interagindo, eu em casa com a minha esposa, a irmã Mara, né, o seu esposo que ela está internada, o seu esposo também está de observação em casa, e muitos irmãos, a exemplo da irmã Eliane, esposa do nosso pastor, nossa pastora, tem colocado vários pedidos de oração em favor dos irmãos. Vamos orar neste momento, irmãos, e fazer um clamor. Eu conclamo os irmãos a fazerem um clamor neste momento. Vamos ficar de pé, irmão, nós que estamos aqui. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa, irmão Jairo, fazer alguma coisa, né, por esses irmãos. O medicamento é importante, mas também Deus pode curar, né? Deus pode curar, fazer uma intervenção na saúde, lá no hospital, lá onde os irmãos estão entubados, que o Senhor possa fazer o milagre, restaurando não só aqueles que servem a Deus, mas todas as pessoas de todas as igrejas, de todas as camadas da sociedade, para que o Senhor venha repreender este mal sobre a nossa terra. Querido Deus, pedimos, Senhor, esta grande bênção e também este agradecimento ao Senhor pela saúde, pela vida dos irmãos da comunicação, pastor Jairo e os demais irmãos da louvor, os irmãos cooperadores que estão aqui, que saíram de casa, até mesmo, Senhor, faz muitos dias que estão trabalhando, Senhor, na filmagem, na comunicação. Te agradecemos, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem dado aos teus filhos. Pai, aos irmãos que estão internados, que o Senhor venha repreender, Senhor, todo este mal. Os irmãos que estão, Senhor, com enfermidades muito sérias, que o Senhor venha também repreender, meu Deus. Que o teu nome, Senhor, é poderoso. O teu sangue, Senhor, tem poder para curar. O teu nome tem poder para libertar, Senhor. Aquele problema mais difícil, o Senhor tem poder para isto. Senhor Salvador, Senhor curador das nossas enfermidades, das nossas dores. O Senhor levou sobre si as nossas dores. Senhor, venha trazer o refrigério, Senhor, neste domingo de manhã. Que este domingo de manhã seja um dia de cura na vida dos irmãos. Que seja um momento, um ponto de partida da melhora da saúde dos irmãos. Que possa, Senhor, agora ser uma evolução, Senhor, de melhora. Para que o teu povo, Senhor, possa glorificar o teu nome. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Muito obrigado. Vamos louvar o Senhor com 2 hinos com os adolescentes. Para o Senhor, irmãos, queria pedir quem puder ficar de pé em casa também, prestar atenção agora. Vamos engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo
parado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu és o único motivo que me fez. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Larará. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Digno és, livro abrir com teu sangue me comprou. Tu és digno, só tu és digno. Ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória e o poder são pra sempre Deus. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve dos céus descerá, para sempre reinará. Para sempre reinará. Digno és do livro abrir com teu sangue nos comprou. Tu és digno,
viverá, para sempre reinará, para sempre reinarás. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus continua abençoando os nossos adolescentes. Irmãos, vamos para a nossa revista. Isso da nossa lição de hoje. Obrigado, Duda. Também temos alguns pedidos de oração, mas antes vamos para a nossa revista, lição de número 6, que tem o título Respeito às Hierarquias. 21 de junho de 2020. Texto bíblico básico está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 9. E também Marcos, capítulo 7, versículo 10 ao 12. E o nosso texto áureo está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios, versículo 1 diz, do 6, capítulo 6, versículo 1: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que se fizer. Seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Marcos 7, 10 ao 12, que diz: porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, Jesus traz um novo mandamento. Porém, vós dizeis, melhor dizendo, os fariseus, dizendo isso. Jesus estava falando sobre os fariseus. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou a mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Versículo 12: nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Aqui está o grande ponto, que Jesus interrompeu o entendimento dos fariseus sobre a família. Errado, totalmente errado. E o Senhor traz um novo norteamento para a nação. Vamos receber o nosso professor, o pastor Moabes. Por favor, pastor Moabes, se aproxima. Eu quero agradecer ao pastor Moabes por nos atender prontamente. Eu sei que ficou aí poucos dias, para eles preparar essa aula devido a essa emergência, que era o presbítero Mãe Henrique, mas como já expliquei no início, por questão de saúde, vamos orar, também pedidos de oração aqui pelo sobrinho, irmão Antônio pede oração por seu sobrinho, Alexandre, que está acometido com Covid-19.
O irmão Marcelo pede oração pelo seu primo, Ecton, né? É isso? Wellington. E por todos que foram acometidos, né, pela enfermidade aí, Covid-19. O irmão Evaldo também pede oração pela Aline, que está hospitalizada com Covid-19. Também temos aviso ali na frente que estamos vendendo as revistas da escola dominical. Vamos orar novamente por esses pedidos, irmãos? E já estaremos passando para o professor, que é o pastor Moabes, e orar por ele também. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, te agradecendo por esta rica oportunidade de estarmos orando em favor desses pedidos. Que o Senhor repreenda, Senhor, este mal. Meu Deus, que este mal não se alastre, Senhor, no meio do teu povo. Que o Senhor repreenda, meu Deus, todo tipo de mal sobre a tua casa, sobre os teus filhos. E os que estão, Senhor, enfermos, Senhor, repreenda essas enfermidades. Todos os pedidos de oração, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque só o Senhor pode curar, em nome de Jesus. Amém. Você quer a sua? Desculpa. Parece com a minha. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Começaram bem essa nova semana. Muito temor quanto aos acontecimentos que vem acontecendo. E aí a gente vê a importância desta lição que nós estamos estudando, onde vamos estar tratando sobre comportamento, ética daquele que serve a Deus. Já tratamos aí sobre a ética dos 10 mandamentos, como que nós vimos que ela se aplica aos nossos dias, esses princípios. Também vimos o primeiro mandamento: existe só um Deus, não adorarás a ídolos, o respeito ao nome. Vimos a semana passada como que os judeus respeitam o nome de Deus e a importância desse mandamento para os nossos dias, onde vamos estar falando hoje sobre o respeito dos pais. Muitos, o próprio, acho que foi João, usado pelo Espírito de Deus, ele disse: como que você pode dizer que ama a Deus se não ama o teu próximo que está à sua frente? Ao você amar o seu próximo, é um sinal de que você ama a Deus. E nós vamos ver na lição de hoje que Deus, ao instruir o respeito aos pais, aos mais velhos, Ele estava querendo demonstrar para nós essa importância de que nós somos representantes de alguma autoridade e que Deus é a autoridade máxima. Então, a lição de hoje vai bater muito nesse tópico: respeito às autoridades, respeito às hierarquias. Você não sabe que o contrário de hierarquia é anarquia? Anarquia é sem nenhuma ordem, vândalo, não respeita nada. E a hierarquia é o respeito a uma ordem, não colocando aqui em um certo sentido de que há um acima do outro no sentido de melhor, mas posição. Nós precisamos aprender a respeitar posições. E aí os objetivos, o textual da nossa aula, que é o versículo chave dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. E note que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo confirmar, que este é o primeiro mandamento com promessa. Não é só uma ordem, mas tem uma bênção em cumprir este mandamento. E os objetivos da nossa aula, vamos ver se o controlezinho obedecer, é entender que os filhos devem ser gratos aos pais por havê-los concebidos e criado. Se os irmãos prestar atenção, esse mandamento, muitas vezes, nós não paramos para prestar atenção no mínimo detalhe. Honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão prolongados. Ele não fala honre seu pai e sua mãe se ele foi um bom pai.
Honra teu pai e tua mãe se ele te deu um carro, se ele te deu a melhor roupa, se ele trocou o teu celular no final do ano que você tanto queria. Não, honra ele, porque há uma promessa em honrar, principalmente por ele ter te criado, te concebido, te cuidado. E foi ele, a sua mãe, o seu pai, os seus pais que Deus usou para te trazer a este mundo, e você deve ser grato. Muitas vezes os jovens, os adolescentes, quando começam a criar uma independência, eles querem ser totalmente independentes dos seus pais, mas eles se esquecem do que os pais fizeram por ele até aqui. Eles querem ser independentes dos pais em um certo ponto para fazer o que querem, mas querem que os pais bancam para eles fazer o que eles querem. E eles não entendem essa importância de entender. A gente tem que ter esse entendimento. E uma das coisas que acontece, nós vamos ter aí bastante conteúdo para estarmos debatendo e comentando aqui com os irmãos, é que nós vamos ver que a grande maioria das pessoas só reconhece isso quando ele se torna pai, quando se torna mãe. E aí que ele vai ver o quanto seu pai e sua mãe fizeram por ele, cuidaram dele, e ele vai começar a valorizar. Mas outros, mesmo depois de ter filhos, ainda não valorizam. E aí compreender essa parte, que é o quê? Os filhos devem assistir aos pais na sua velhice. Todos nós sabemos que a vida ela é cíclica, né? E chega um ponto que os pais vão voltar a necessitar dos seus filhos. Eles vão precisar de ajuda. Graças a Deus que o Senhor tem abençoado a medicina, as ciências, e eles têm ajudado as pessoas idosas a ter uma vida melhor do que era no passado. Mas nós víamos muitas pessoas sofrendo demais e os filhos não compreendendo essa importância de assistir. Nós estamos dando uma passada geral dos objetivos e a gente vai pegar cada parte desta e concluir entendendo que há esta recompensa de longevidade para quem honra os pais. Uma grande verdade, cada dia mais que passa, nós estamos vendo jovens morrendo, e a grande maioria é por falta de obediência e honra aos pais. Os pais aconselham, os pais falam, mas eles acham que sabem tudo. E às vezes acabam se frustrando nos seus planos e perdendo suas vidas. Então, na nossa introdução da nossa revista, quem tem a sua revista, para estar acompanhando conosco, como já disse aqui, nosso evangelista Monjânio, nós estamos ainda na 6ª lição. Nós vamos ter mais 7 lições dentro desse tema. Então eu gostaria de falar a você que ainda não tem a revista, pode vir aqui na nossa igreja todo domingo de EBD, ou entrar em contato com o pessoal, superintendência da nossa EBD, marcar um horário para estar pegando a sua revista. Você pode estar pegando ela para estar acompanhando durante a semana. Nós temos aí os subsídios, as leituras básicas, para você estar se aprofundando mais neste tema tão importante que é o que estamos estudando. E aí, nessa introdução eu gostaria de aplicar essa imagem que talvez vocês estão vendo aí em casa, e esses 2 tópicos, que a gente precisa entender que os 10 mandamentos eles são divididos em 2 partes. Os primeiros 4, eles são mandamentos de relacionamento vertical. Ele tem uma imagem de um homem, o seu relacionamento direto com Deus. Os outros 6 mandamentos são relacionamentos horizontais, com a sua família e com as outras pessoas, no trabalho e tudo mais. E este relacionamento horizontal, ele é um reflexo de como tem sido o seu relacionamento vertical. E note que eu coloquei ali no centro desta imagem, que se forma uma cruz, que Jesus é o personagem-chave para o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Mas o que Deus estava tentando nos instruir aqui neste texto e neste mandamento, por isso que ele é o 5º mandamento, é o quê? Que se nós não cuidarmos em cumprir os primeiros 4, nós vamos ter dificuldade de cumprir os próximos 6.
Dentro daquilo que eu falei para os irmãos no começo, que o apóstolo João fala lá na sua primeira carta. Como posso dizer que amo a Deus se não amo o meu próximo? Vai ser um reflexo, uma consequência do meu relacionamento com Deus. E eu coloquei ali no cantinho o Salmo 128, que é conhecido como Salmo da Família. Eu gostaria de ler alguns versículos ou alguns versos desse texto para você ter um entendimento que só esse primeiro verso do Salmo 128, ele já se encaixa na nossa revista como um todo. Feliz ou bem-aventurado aquele que primeiro teme a Deus e agora anda nos seus caminhos. Porque o que vai ser a consequência de andar nos caminhos de Deus? Vai ser o quê? Que ele vai ter uma família. Ele vai ter uma esposa frutífera, ele vai ter filhos que a sociedade vão ter como exemplo, ele vai ter uma vida próspera, vai desfrutar. E a bênção do Senhor vai estar sobre aquele que teme. E olha só, o cumprimento da longevidade dividida. E você verá ou terá vida para ver os filhos dos seus filhos. Tem muitas pessoas hoje em dia que, por falta de não ter honrado os seus pais, não estão tendo mais tempo para ver os filhos crescerem. Tem gente assim, vontade que eu teria de ter, ver o meu filho se formar, ver o meu filho casado. Sabe, as pessoas, a condição do pecado e às vezes a consequência da desonra dos pais e tantas outras consequências do pecado, nós temos visto casamentos, relacionamentos e vidas sendo extirpada ou acabada antes do tempo. E aí a nossa revista, se puder voltar as imagens aí na sequência, ela vai nos mostrar a importância de nós vermos que isso, ele vai além, sabe? Isso, ele vai além. Honrar pai e mãe abre esse discurso hierárquico. Que o que? O apóstolo Paulo diz, Deus começa falando isso para nos mostrar que a família, ela representa tudo o resto dos nossos relacionamentos fora. Assim como nós temos o relacionamento com Deus, os nossos pais vão ser esse exemplo de autoridade que nós vamos ter dentro do lar e depois fora dele. E aí, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dar sequência, dizendo a respeito dos patrões, respeito das autoridades constituídas e respeito dos filhos para com os pais, deveres dos pais. Por quê? Porque a família antecede o Estado. Hoje em dia, nós temos visto que o quê? O Estado, ele tem tentado dizer como a família deve agir. Até mesmo tentando mudar o conceito de família. Mas é a família que chega à necessidade de ter um Estado para estar cuidando. Então, porque a família, ela é onde vai estar a nossa base, a nossa fundação. E se a família não for ser cuidada, se os pais não instruir as crianças no caminho do Senhor, como o Senhor instrui, o que acontece? Nós vamos ter depois um Estado falido, com problema, porque o problema começou lá na base. E nós vemos isso todos os dias. Quando falamos aqui no Brasil, não sei quando que eu vou ver a corrupção no Brasil sair. Eu não sei quando isso vai mudar. E aí nós se encaixamos naquela frase que tem se tornado um jargão quase que popular. A corrupção só vai acabar em Brasília quando ela também acabar na nossa vida aqui em casa, como eu trato, como eu ajo, a maneira como eu vivo. Ontem, peguei um Uber para ir para casa, e aí eu olhei na imagem, era um senhor de idade, cabeça branca, e quando ele chegou, eu notei que ele era descendente japonês. E aí ele estava falando, olha, tudo que a gente vê, entrou no assunto, ele disse, olha, eu tenho certeza, já estou com idade avançada. Ele disse, talvez eu não veja, ele falou. Talvez vocês vejam, ou os seus filhos vão ver
o Brasil acabar com essa corrupção. Mas ele disse, mas é porque este é um problema cultural. Se nós não começar agora nos nossos filhos, nós não vamos ver um Brasil lá na frente. E aí ele está falando, olha, eu vivi pouco tempo no Japão quando eu era criança, mas ele disse, um dos problemas que a gente vê lá, quase que nada, é o problema da corrupção. Quando alguém comete um erro, ele se sente tão mal pelo que fez, que ele vem a público, e muitas vezes ele tem até o hábito de querer ser ele próprio tirado daquela função de uma companhia ou de algum lugar, por algum erro que ele cometeu, nesse sentido que a gente está tentando trazer aqui, que abrange muito mais. Por isso que a revista vai ser o primeiro ponto da importância da família. A importância que nós temos de ter a criança conosco, desde que ela sai do ventre da mãe e participar no mundo. Nós vamos ter o quê? Influências. As nossas influências neles serão positivas ou negativas. E aí a nossa revista vai dizer o quê? Para nós entendermos isto, nós precisamos entender que as pessoas têm tentado alterar como deve ser este processo, falando que a família, ela cuida dessa parte, mas o Estado vai cuidar desse, daquele. Mas quando nós não fizemos a nossa parte, não cuidamos dos nossos direitos e dos nossos deveres, o mundo lá fora vai se encarregar de fazer ou de distorcer aquilo que deveria ser colocado no coração, na vida da nossa criança. Por isso que eu nunca me esqueço dessa frase que eu ouvi uma irmã numa palestra de criança há uns 15 anos atrás. Ela falou assim: o coração da criança é de quem chega primeiro. Se você não instruí-los e não chegar a eles com o ensinamento correto, quando chegar um outro ensino, tentando colocar aquilo lá como uma base e uma verdade, e o pai ou a mãe tentar dizer, não, não é assim, você vai ter grande dificuldade, porque ele vai dizer, por que até agora você não me ensinou o que era certo, e agora você quer dizer que é errado? Sim, irmão Jânio. Pastor Moabes, o que o senhor estava falando sobre esse senhor do Uber, sim, me lembrei agora aqui de uma coisa que, na verdade, todas as culturas, né, pastor Moabes, todas as religiões, podemos dizer assim, o islamismo, o confucionismo, o budismo, o cristianismo, as maiores religiões do mundo, todos eles pregam que os filhos devem ter obediência e respeito aos pais. Sim. Então é uma coisa comum para todas as pessoas, porque Deus colocou isso dentro do homem. E aí me lembrei agora também de um episódio, eu não nasci nos anos 60, mas o irmão Isaí e os irmãos aqui, conviveram com essa época, daquela introdução, pastor Moab, dos hippies, né? Aquela destruição de autoridade. A visão deles, os primeiros grandes símbolos de anarquia, tudo, né? Isso, era tirar todo tipo de autoridade, principalmente dos pais, que é da família. Então em 1960 surgiu o sexo fora do casamento, sexo ilícito, drogas, libertinagem, que o pastor Moabes disse no início. Então tudo isso gerou o quê? Uma revolução cultural, mas negativa. É isso. Por isso que os pais têm que se encaixar nessa parte da importância dos pais, do papel, entender o papel importante dos pais. Antes de nós darmos sequência nesse ponto 1 e ponto 2, eu gostaria de ler um texto que está na revista do professor, Malaquias, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, ele está falando aos sacerdotes, o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Está dizendo, vocês dizem, ou vocês andam respeitando, e entende isso que o irmão acabou de falar, irmão Jânio, está na sociedade o entendimento de respeitar as autoridades, de respeitar os mais velhos, mas eles não compreendem que este mandamento, ou esta lei que Deus inseriu no nosso coração,
ela é uma consequência, ou digamos assim, reflexo daquilo que Deus já colocou na nossa, inseriu dentro do nosso ser. Assim como a gente sabe que a gente tem uma necessidade de Deus, antes mesmo de nós procurarmos a Deus, nós temos dentro de nós esta vontade, esse anseio de procurar Deus, e muitas vezes não entendemos, porque eu acho que é Paulo que ele vai dizer que Deus já inseriu dentro do nosso ser a lei divina, a lei eterna de necessidade de entender o quê? O que é certo e o que é errado. Você já sabe, já tem dentro de si um pouco disso. Claro que a gente precisa desenvolver isso, por isso que o papel do pai é um papel muito importante. Por quê? Deus escolheu criar o homem e a mulher e dar a eles esta responsabilidade de o quê? De refletir a glória, ou ser o quê? Representantes de quem Deus é. Sabe, Deus ele é espírito. Deus não tem gênero masculino, feminino, macho, fêmea, pai ou mãe, mas ele escolhe linguagens antropomórficas, formas humanas, para nos dar a entender. Ele se compara a um pai, ele se compara a uma mãe, ele se compara a uma ave que protege os seus filhinhos, e ele está tentando nos passar a importância de entender que nós, como pai, temos alguns deveres que vamos implantar nos nossos filhos, o entendimento e o temor de quem Deus é. Por isso que é um mandamento. Deus estava dizendo, olha, filhos, este mandamento, na verdade, Deus está dando para os filhos, mas é os pais que vão ter que passar para os seus filhos, dando o seu exemplo do que de honrar aos seus pais, porque o pai, o papel dele como sacerdote, o papel dele como provedor, o papel dele como líder é de exemplificar e a pessoa entender que existe um pai no céu, que é o líder máximo, que é o provedor, e nós devemos confiar nele. Ele é o nosso exemplo, é um Deus que está sempre presente. Mas quando você fala com uma pessoa que não teve um pai em casa, irmão Jairo, que não teve um pai amoroso, e você disse assim, olha, Deus é como um pai, ele te ama. Ele vai dizer assim, então esse Deus deve ser muito ruim, porque o meu pai, eu nem quero perto de mim. Porque o pai e a mãe falharam em dar o seu exemplo e não entenderam que a Bíblia, Deus vai dizer que Deus instruiu os pais a dar este exemplo de ensinar-lhe os símbolos, os preceitos divinos, explicar a sua história, o que Deus já fez no passado. Por que é importante nós sentar com os nossos filhos e contar as grandezas dele, assim como o povo de Israel fazia, como que Deus fez, como que Deus nos trouxe até aqui? Porque eles precisam saber que Deus é um Deus presente na nossa vida, assim como o pai, ele está presente e cuida do seu filho. Eu coloquei uma imagem nesse slide aí de um pai que colocou aí um prato de salada para o filho, e disse, você precisa comer salada, saudável, comer, colorido, né, com muitas cores. E ele pega lá um Double Whopper, cheeseburger e tal, e coloca lá duplo, triplo. Ele pode, mas o filho não. Menino, já deu 9 horas, você precisa ir para a cama, porque amanhã você tem escola. E o pai e a mãe vão para frente da televisão, Netflix até 3 da manhã. Como que a criança do quarto não está ouvindo que eles estão assistindo televisão? A imagem fala mais, diz o provérbio chinês. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Diz um certo escritor, que eu não sei o nome, ele diz assim, as palavras, elas até nos apontam, mas o exemplo, ele nos arrasta, né, a seguir. Então o papel do pai como sacerdote da casa. Ele, como sacerdote, qual o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era representar o povo, levando o pedido do povo a Deus, ou intercedendo pelo povo. O pai, como um sacerdote, ele é que vai
exemplificar ou levar o filho a temer a Deus, a respeitar ao Senhor. Primeiramente com o quê? Sendo um líder. Líder não é só quem manda. Vai para a igreja, vai para a IBD. Não. Você lidera, você vai junto, você segue, sabe? Mostrando o caminho que deve andar, sendo servo. Sabe, hoje em dia nós estamos criando os nossos filhos para ser rei. O que ele quer, o pai está lá, se prostra para o menino e tal. Temos algumas outras imagens aí que vamos estar mostrando depois. E aí o que acontece? A sociedade trata eles como servo quando está lá fora. E quando ele chega lá fora, ele tem um choque. Porque ele acha que em casa ele manda e faz tudo. Mas quando ele chega lá fora, não é assim. E aí vai ter um choque. E este mandamento do pai, ser um líder, ser o servo, ser o exemplo, estar preocupado com a educação do filho, também era passado ao papel da mãe. E aí muitas pessoas não entendem quando a Bíblia diz que a esposa, ela deve ser submissa a seu esposo e estar junto. Eu até coloquei ali essa palavrinha um pouco diferente, para nós entender o que significa submissão. Submissão não é você estar capacho, não. Submissão é estar debaixo da mesma missão. O que quer dizer? Tudo aquilo que o pai tem responsabilidade, a mãe também está junto. Sabe a lição? O nosso comentarista, ele vai ser muito direto quando ele diz: a responsabilidade é igual. Deus não cobra mais de um e de outro. Os dois são responsáveis pela educação, a transmissão das ordenanças. Quando a Bíblia diz pais, a Bíblia não diz pai. A Bíblia diz pais, ensinem o menino no caminho que deve andar. E aí, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. O pai e a mãe tinham a responsabilidade dentro da cultura judaica de ensinar o Shema. O que é? Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, Ele é o único Deus. Ame Ele de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. E ensine estes mandamentos aos seus filhos. No caminho, quando for se deitar, na hora de comer, na hora de levantar, orientando, dando a ele o entendimento de o quê? De que a educação, essa parte de orientar os seus filhos, muitas vezes tem sido nos nossos dias o quê? Terceirizada, passada para outros. Quando não, eles exigem que a escola dominical, nós ainda estamos com esse problema dessa pandemia, nós não estamos tendo a aula presencial das nossas crianças, mas o nosso departamento infantil está tendo a preocupação de o quê? De gravar vídeos, aulas, está passando para eles, porque as crianças também precisam ser instruídas. Nós nos preocupamos, os pais estão gastando aí, e estão ficando até, como diz aí a expressão aí, quase que sem cabelo, arrancando seus cabelos em casa. As mães, principalmente, que são aquelas que ficam mais em casa, que estão tendo que dar aula para os filhos, estão tendo que aprender matemática, português, geografia, né? A minha esposa disse que o quê? Olha, aprendi tudo de novo sobre a história do Brasil, tudo que aconteceu no princípio, porque eu estou tendo que ensinar o meu filho. Então, os pais se importam com essa parte da educação secular, e esquecemos de que a educação espiritual também é nossa responsabilidade, irmão Jânio, irmão Jairo. Né? O senhor tem 3 filhos. Se deixar isto para a irmã da IBD, a irmã da IBD ela vai ter 30, 40 crianças. A mãe e o pai, ela tem lá o seu filho, a sua filha, ela tem a responsabilidade, o pai, de estar ensinando essa ordenança, passando, a educação, ela é dos pais, a sociedade, ela vai passar a eles a informação na escola, ela vai dar continuidade àquilo que os pais começaram. Mas uma outra parte que tem entrado em grande discussão hoje em dia, é a parte de os pais, então, corrigir, ou disciplinar. Tem uma outra palavra que uma tradução da RA e RC antiga falava muito, que as pessoas hoje em dia não gostam muito, que era castigar. A palavra castigo, ela está quase que fora, não pode castigar, não pode bater, mas a Bíblia diz que a vara, ela não deve ser tirada porque ela tem o seu efeito. A vara no sentido que da correção, de ele saber a consequência do certo e errado, e sempre
que eu falo sobre isso, a importância de orientar, de corrigir e disciplinar, eu me lembro de quando eu era pequeno. Eu fui muito levado, Mojane. Eu apanhei até os meus 18 anos, já tinha formado. Eita, menino levado demais, Monjabes. E aí a mamãe sempre fala, eu não lembro, eu era pequenininho, mas a mamãe fala que a minha irmã, recém começando a falar, e um dia o papai me bateu. Papai deve estar assistindo, papai te amo. E aí a mamãe disse que a minha irmã estava começando a caminhar e falar, e ela chegou perto de mim e disse assim, ô Moabinho, não chora, melhor apanhar do papai do que apanhar da polícia depois. Porque os pais ensinavam esse entendimento da importância da educação, para o filho saber o que é certo e errado, porque ao ele andar de qualquer maneira, essa anarquia, depois ele vai querer o quê? Confrontar as autoridades lá fora. E eu falava, olha, melhor apanhar do papai do que apanhar da polícia. Botei uma imagem aí, não sei se os irmãos conseguem ver, e é uma criança chorando numa loja porque quer, se joga no chão, e aí o dono da loja diz, olha senhora, compra e dá logo para ele esse negócio, porque senão daqui a pouco eles vão pensar que a senhora está batendo nele, né? E as crianças acabam querendo mandar, e a Bíblia ensina, a Bíblia até, sabe o que a Bíblia chega a falar? Nesse sentido de que eu falei, do que a minha irmã falou quando era pequena, de que é melhor apanhar da mamãe e do papai do que apanhar da polícia, a Bíblia diz, não retire a vara da correção do seu filho, porque isso pode lhe garantir a vida no futuro. O não ser corrigido pode levar ele a confrontar todo tipo de autoridade fora, e ele pode até perder a sua vida. Tem alguns textos aqui, eu gostaria de ler com os irmãos. Hoje em dia, quando se fala de correção, às vezes tem até alguns pais que não disciplinam, e quando algum outro pai ou alguma outra mãe vê, ou um diácono na igreja, tenta dar uma ajudinha, e às vezes ele é confrontado, não, deixa que eu corrijo, não corrijo. Mas, quando você perde o controle, vai ser um pouco mais difícil de você controlar, sabe? O Jair, até imagino, o senhor tem 3 meninos em casa, deve ser uma dificuldade, mas menino, ele é mais digamos assim, confronta, tudo mais, mas se você orientou desde criança, o menino vai ser dócil, o menino vai ser educado, vai ser fácil de contar. Sabe, meus irmãos já viram uma árvore que começa a entortar quando ela é pequenininha, caiu um galhinho lá? Já viu aquelas pessoas que gostam do seu jardim? O que eles fazem? Vão lá e colocam uma outra varinha, põe uma amarra, e de repente aquela árvore começa a crescer. Mas se você deixou e passou alguns anos e essa árvore começou a engrossar, ela não vai endireitar mais. Ela não vai mais endireitar. Então essa é a importância, o que? Ouve, filho, a instrução do pai e atenta para o conhecimento, para o conhecer e o entendimento do que? Quando o pai corrige, a Bíblia está dizendo assim, ó, ele já passou por essas experiências, e o pai ama tanto que ele não quer que você sofra, ele está querendo te corrigir, ele está querendo te orientar, sabe? Põe aí para nós o próximo texto, eu acho que é Provérbios 6, 20. Pois nosso irmão Jairo aí pode dar o seu insight. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Tipo assim, guarda aquilo que o pai está te ensinando, mas também não deixe a instrução da sua mãe. A mãe também tinha essa responsabilidade dentro da cultura judaica de estar ensinando. Mas aqui a nossa revista está dizendo assim, que hoje nós sabemos que alguns métodos não teriam tanto uma função normativa, mas sim mais punitiva, podendo muitas vezes gerar até trauma nos filhos. Hoje em dia você, o menino vai ficar com trauma porque ele apanhou de chinelo, porque ele apanhou disso, apanhou daquilo, e aí tem uma grande controvérsia em se vai gerar trauma, mas a Bíblia diz que tudo tem que ser com moderação, não é espancar, está falando corrigir, e quando você corrige, ou quando você disciplina, você tem que deixar a criança saber o porquê que ele está sendo disciplinado, o erro que ele cometeu, ou que ele está sendo instruído. Olha só, bota para nós aí, Provérbios 10, e o primeiro verso. Os provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe.
O filho sábio é o quê? Aquele que ouve a instrução, presta ao aprendizado e ele se torna a alegria do seu pai. Qual pai, qual a mãe que não fica contente quando ele vê o fruto daquilo que ele ensinou o seu filho? Como tratar o outro. Principalmente hoje em dia, nós estamos vendo aí tanto debate sobre racismo, machismo, feminismo. Como que nós estamos instruindo os nossos filhos, como eles vão tratar o próximo, a amiguinha dele na escola, o amiguinho, uma criança especial, uma criança que muitas vezes é zombada na escola. Quão bom e quão honrado você se sente quando o seu filho dá esse exemplo. Pode falar, irmão Jairo. Essa questão deste versículo aí, eu vejo da seguinte forma: quando os filhos são insensatos, e ali está dizendo, e a tristeza da sua mãe, é quando também o pai chega até essa mãe para dizer, olha, a culpa é sua, né? Há essa discussão, há essa implicação um com o outro, porque o filho se desviou. E eu vejo que você falou muito bem com relação à questão dos filhos, de chamar a atenção, de aconselhar os seus filhos, mas o que está nos faltando hoje para os pais é a questão da autoridade. Como você vai cobrar aquilo que você ainda não conseguiu chegar a este objetivo? Então precisamos fazer uma análise, uma mudança de comportamento para poder ter uma geração que nos alegre no futuro bem próximo, né? Isso que o irmão Jairo falou é muito importante, meus irmãos. Que autoridade eu tenho para estar falando para o meu filho e para a minha filha, quando eu não falo com meu pai, com a minha mãe, não honro meu pai e a minha mãe há anos? Os irmãos sabiam que tem criança que não conhece o seu avô? Porque o filho não quer levar o neto para conhecer os seus avós? E aí se encaixa, pode passar o próximo slide para nós, o nosso segundo ponto, que é o quê? A quem exatamente está destinado este texto bíblico? Note que o texto vai dizer, filhos, honrem pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Como devemos tratar os nossos dias? Muitos pensam que não precisam mais deles. Já me ajudaram a crescer, já estou bem. Sabe o que Deus deu esse mandamento? Porque olha só o que acontecia, os filhos estavam abandonando os pais na idade que eles mais precisavam dos seus filhos. E sabe, por isso a importância e a tradição antiga, muito antes do povo judeu também, já no Oriente Médio, de o quê? De o filho mais velho, aquele que recebeu mais orientação do pai e da mãe, era que recebia até mesmo o quê? Herança em dobro. Por que ele recebia herança em dobro? Não é porque ele era melhor que o filho mais novo, não. Porque ele teria a responsabilidade de cuidar dos pais, quando os pais chegassem à velhice. Sabe, a revista aqui vai falar muito bem sobre isso. Como estamos nós tratando os nossos idosos? Muitas vezes nós vemos aí a consequência disso que o irmão Jairo falou, que é o que? A autoridade. Os pais talvez exigindo dos filhos aquilo que eles não fizeram com seus pais e agora estão colhendo uma consequência. Eles não honraram os seus pais, não cuidaram dos seus pais, não deram o exemplo, e quando chegar na velha idade, a mamãe sempre fala de um tio dela que estava na idade avançada, e ela falava assim, eu não sei como que esse filho, se eu não me engano era filho único, ou tinha 2 filhos, ele largava tudo em casa, para ir cuidar da mãe, que estava já precisando até mesmo de levar comida à sua boca. Ela dizia, que cuidado, sabe? Ela disse, é incrível isso que nós vemos. E ela disse assim, com certeza, essa mãe plantou para estar colhendo. A mãe e o pai, ela precisa instruir o seu filho, entender que ele tem essa responsabilidade de estar cuidando do idoso. Por quê? A gente sabe que na velha idade, muitas vezes a pessoa vai perdendo alguns dos seus atributos da sua força física e acontece que a nossa sociedade,
é uma sociedade que valoriza o quê? Valoriza a força, valoriza a aparência. Nós temos aí a sociedade da fonte da juventude. Tudo que é tipo de creme para mostrar que você é mais jovem, que você é mais isso, mais aquilo. Aí nós vemos aqui, temos aqui o irmão Carlos, o nosso irmão Isaías aqui, pessoas que sabem da dificuldade para a competição no trabalho, para muitos jovens que talvez não tenham nem 10% da sua experiência como profissional. E a dificuldade muitas vezes depois, e a experiência dele, de às vezes competir por um trabalho, e aí vão ter a dificuldade da renda, porque olha só, de um certo modo geral, a nossa revista vai dizer, os jovens têm muita saúde e energia, mas eles esquecem que os anciãos, além de informação, eles também têm a experiência e a vivência, que muitas vezes é deixado de lado. E aí o mercado tem deixado essas pessoas de lado, e a responsabilidade do filho de estar agora cuidando do seu pai, muitas vezes é deixado de lado. Eu coloquei uma imagem aí para vocês que estão vendo os slides, é uma imagem aí de um filme em que Robert De Niro e Anne Hathaway, esse filme é O Senhor Estagiário, é o estagiário. Esta jovem é uma jovem empresária que tem um negócio que está fazendo grande sucesso. E um dos seus gerentes lança uma campanha de que a companhia dela, que está crescendo muito e que é só jovens que trabalham lá, e é uma companhia que vende tudo pela internet, na tecnologia, que eles estão também ajudando a sociedade e a vizinhança, porque onde está a companhia deles era uma vizinhança de muito idosos. E eles dizem, estamos contratando pessoas da terceira idade para estar trabalhando conosco. E aí vai várias pessoas e vai esse senhor, que era já um senhor viúvo, a sua esposa tinha falecido, e ele tinha sido um grande líder, administrador de empresas, e que vai lá para ser um office boy, para ajudar. No começo, ele é o que? Menosprezado. O que esse velho está fazendo aqui? Até que eles reconhecem que ele é quem iria dar a eles o exemplo, que é instruir ela, e essa jovem então entra no reconhecimento de entender a importância de tratarmos os nossos idosos da maneira que eles devem ser tratados. Meus irmãos, é algo tão simples, mas tem se tornado até mesmo um jargão. Você está andando pela rua, e olha, isso vai se encarar como que nós vamos passar a importância dos nossos filhos entender esse princípio desse mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Quando a gente fala de pai e mãe, aquela pessoa de respeito, aquela pessoa que impõe a importância da autoridade. Quando você está andando na rua, no seu carro, e tem alguém que está um pouco mais lento na sua frente, está atrapalhando, começou a dar um trânsito, e aí teve uma oportunidade de você passar, você já diz, só podia ser um idoso mesmo, para estar andando nessa velocidade, sabe? Não reconhecemos mais aquele idoso, talvez já com seus 80 anos, ainda dirige, sabe lá se você vai estar dirigindo nessa idade, mas os seus reflexos já foram diminuídos, e nós precisamos entender isso que essa lição está dizendo, de nós precisamos equacionar, e entender a importância de o Senhor ter dado este mandamento para instruir, para que nós reconheçamos o quê? Que numa sociedade que a Bíblia diz que cada dia que passa o amor está esfriando mais, se nós não entendermos que só será equacionado isso através da responsabilidade bíblica, que é o amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, sabe? Nós não vamos nem reconhecer, vai acontecer o que está acontecendo aí, as pessoas nem têm mais amor pelo seu pai, pelo seu irmão, quanto mais pelo próximo, é ainda mais um idoso na velha idade. Sim, irmão Jairo. Você estava falando aí falou a respeito do respeito ao idoso. Esses dias a gente vendo uma reportagem de um youtuber, né? Agora isso é moda. Ele trollando a própria mãe, né? Esse é o termo que se usa. Ele trollando a própria mãe. Então todo mundo achando aquilo ali bonitinho, engraçado. Tal. E você falando, eu estava analisando aqui, como será o futuro
deste rapaz, o futuro dos seus filhos, pois a mesma coisa que ele está fazendo com a mãe, certamente os filhos farão com ele no futuro. Por quê? Porque os filhos vão ver esse comportamento deste rapaz que hoje não tem filho, porém no futuro ele terá filhos. E aí eu fico pensando, quem é o culpado de toda essa situação? Os pais. A repórter perguntou, mas a senhora se incomoda com as brincadeiras que ele faz? Ela disse assim, a gente viu que na verdade ela se incomodava, mas ela disse, não me incomodo. Por quê? Porque está dando dinheiro? Mas como será o futuro desse jovem, né, desse filho? Porque na verdade o momento é hoje, a correção se faz hoje, como você ilustrou muito bem com a pequena árvore. Porque no futuro fica muito mais difícil, aí tem que ter a intervenção de Cristo para que haja uma mudança de caráter aí. Sim, aqui na revista, quando ele fala dessa parte da importância da correção e tudo mais, e aí ele coloca aqui, mas a gente sabe-se, no entanto, que muitos métodos não teriam bem uma função normativa, mas mais punitiva, podendo muitas vezes gerar traumas nos nossos filhos. E eu coloquei aqui bem grande e com um question mark, uma pergunta de pergunta, será? Será realmente que vai gerar mais trauma e nós não estamos entendendo a importância do que isso vai estar gerando nele? Isso que o irmão Jário falou, o quê? Ele entender a importância do respeito, como vai ser implantado dentro dele a importância de obedecer às outras autoridades. Se ele não respeita nem a autoridade em casa, do seu pai, como ele vai respeitar o seu patrão? Como ele vai respeitar o policial quando ele é autoridade máxima em um certo ponto? Como ele vai respeitar o prefeito, o governador, um juiz, sabe? Nós precisamos entender que como nós tratamos, nós estamos plantando algo para o futuro. E aí acontece o quê? Quando ele fica velho, talvez os filhos que estão tão ocupados com a sua vida, vão colocar em um asilo, e talvez nunca vão visitar, vão abandonar, e de repente ele vai estar colhendo a consequência de ele não ter visitado os seus filhos, porque o nosso mundo, ele está tão acelerado, tão envolvido, que as pessoas não entenderam essa importância, o que? De nós estarmos presentes. Muitos idosos estão desenvolvendo doenças, algumas apatias psicológicas, porque se sentem abandonados, se sentem muitas vezes a falta de perdão do filho para com o pai, do pai para com o filho, tem gerado muito câncer na vida de muitas pessoas, por causa de não ter exercitado o que a nossa revista vai dizer que é a resposta para esta equação, este desafio da honra às autoridades, da honra aos pais, às hierarquias. E a nossa revista, ela vai bater, até fiz um desenho aí, um brasãozinho, no distintivo do cristão. O cristão não é conhecido pela oferta que ele dá na igreja. O cristão não deve, e Jesus Cristo disse que não vai ser conhecido pela roupa que ele usa, pelo corte de cabelo, sabe? O cristão, ele não é conhecido por coisas exteriores. Jesus Cristo disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. É o amor, a maneira que nós tratamos o nosso próximo, é o símbolo ou distintivo maior da vida do crente. E aí, a nossa revista vai dizer que Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o texto que está ali embaixo, se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a sua fé e é pior que o infiel. Ele diz, como que você fica falando daqueles que não conhecem a Deus, se você que conhece a Deus não está dando esse exemplo? Ele diz, você vai ser pior que o infiel. Mas os outros textos que estão aí, Efésios 5, 33, 1 Coríntios 13, vai falar que o amor, ele não olha apenas os seus próprios interesses, mas ele sofre com a dor do próximo, ele suporta, ele ajuda, ele está pronto. E aí ele vai falar lá no versículo 13, que olha, a esperança, ele vai falar do tripé, a fé,
são muito importantes, mas o amor, ele permanece. O amor é mais forte, o amor é que nos dá a condição de cumprir este mandamento de honrar pai e mãe. E aí, a importância do quê? De plantar amor. Muitas pessoas querem colher. Jesus Cristo disse certa vez: dê e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós achamos que isso só está relacionado a finanças. Como você dá, você vai receber. Mas quando Jesus Cristo fala disso, ele não estava falando direcionado à finança. Sabe o que Jesus Cristo estava falando? De bondade. Quando você ser bom com o próximo, você vai receber de volta. Quando você ser justo com o outro, você vai receber. Não tem como você cobrar aquilo que você não dá. Jesus Cristo disse: é dando que se recebe. Eu não dou como você quer. Sabe aquele ditado popular que os americanos gostam de usar muito? Trate os outros como você quer ser tratado. O brasileiro tem uma expressão de dizer: eu vou fazer o possível. Os americanos gostam de dizer o quê? Eu vou fazer o meu melhor. Sabe, do your best. Faça o máximo, porque se eu saber que você não conseguiu fazer, é porque você chegou ao máximo da sua possibilidade, sabe? Mas quando diz, se der, se for possível, sabe? A gente precisa entender que o quê? Que nós precisamos plantar esse amor, porque vai haver algumas recompensas, e a nossa lição vai dizer que a gente precisa entender o quê? Que essas consequências, elas vão ser positivas ou negativas. Pastor Moabs, Sim? você falou do amor agora aqui. Você conhece, né, aquele estudo sobre a águia, né? Sim. Aí os irmãos também em casa também sabem. Quando se fala de amor, a pessoa acha que tem que entregar tudo, igual o pastor Moabs colocou o exemplo daquela figura da mãe dando no mercado. Quem não já viu, né, esse episódio do supermercado? Filho chorando, batendo o pé, querendo, e a mãe não consegue, a maioria das mães não consegue controlar. E o exemplo da árvore é interessante que o pastor Moabs colocou, mas o exemplo também da mãe águia, eu acho também muito interessante. Lá diz que a mãe águia, quando chega numa idade, ela começa a fazer com que o seu filho saia do ninho. E como que ela faz isso, irmãos? Ela faz o seguinte: primeiro, ela começa a fazer o exemplo. Começa a sobrevoar o ninho. O exemplo, como o pastor Moraes falou. Como que se quer disciplinar se você não é autodisciplinado? O exemplo vê, olha, a mamãe está lá, o pintinho, a ave começa a olhar a mãe sobrevoando, aí ela não sai do ninho. O que a mãe faz? Tira aquelas plumas e deixa os espinhos. Aí fica incomodado, a águia não sai. Aí ela tem que fazer uma outra coisa. Ela começa a tirar aquela águiazinha e jogar ela fora do ninho. E eles caem ladeira abaixo, lá de cima do penhasco, e parece que ele vai esborrachar no chão. A águia vai lá e pega aquele bebezinho de águia e coloca de novo no ninho e vai soltando. Isso é disciplina, isso é amor. Amor faz com que o pai corrija os filhos, mas dando também um exemplo. A Bíblia vai dizer que quem ama, corrige. Deus nos corrige porque nos ama. Ele quer ver o nosso melhor, Ele quer ver nós crescer, Ele não quer ver nós tendo a consequência desta falta de honra, o quê? Uma consequência negativa. Assim como tem um lado positivo, honra seu pai e sua mãe, porque os seus dias serão prolongados. A Bíblia diz que existe o quê? A bênção e a maldição de não cumprir ou de não obedecer. Cumprindo os mandamentos de Deus, Ele diz, você nem precisa correr atrás de bênção, porque elas é quem te alcançarão. Mas Ele diz, olha, você não cumprindo este mandamento, pode ter certeza, não são os outros, é o próprio Deus que
que vai fazer questão de o quê? De que as suas palavras não voltem atrás. Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele vai fazer questão que elas se cumprem. Por isso que o Novo Testamento, ele vai apontar um pouco mais além. Jesus Cristo vai dizer deste dever, sabe? Este dever dos pais de entender que eles não devem provocar a ira dos filhos, mas tomar eles pela mão e guiar eles no caminho. Por que que nós temos visto os filhos hoje em dia que não querem servir a Deus? Quando eu chegar a 18 anos, que eu não quero mais ir para a igreja, não quero fazer mais nada. Por quê? Porque ele é trazido, ou ele é ensinado, ou não ensinado, digamos, ele é forçado. Meus irmãos, o medo, disse um certo psicólogo, o medo só segura uma pessoa por um certo tempo. Quando você perde o medo, nada mais te domina. Mas ele diz, mas o amor, levar a pessoa com amor, levando ele a entender o porquê que eu estou trazendo ele para a EBD, o porquê que eu quero que ele faça isso, a importância do pai levar os filhos, o que? Através do exemplo de mostrar que ele teme a Deus. Mas se o pai não honra a Deus com seus exemplos, não demonstra temer a Deus, não ora antes de refeição nenhuma, não ora antes de dormir, não se preocupa com Deus, como que ele vai querer que o seu filho seja temente a Deus? Deus está dizendo aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo vai dizer, a responsabilidade do pai e da mãe está mostrando que os pais não estão gerando seus filhos temente a Deus, porque esta foi a primeira missão. Deus disse o quê? Não é bom que o homem esteja só, vou dar a ele uma adjuntora, mas vocês são responsáveis de replicar aquilo que eu ensinei a vocês, de passar para os seus filhos esta informação de o que? Pegar na mão e andar junto, ir com ele, sabe? Eu ia colocar uma outra imagem aqui, mas acabei colocando essa aqui, o que? Quando você está para aprender a andar de bicicleta, tirou a rodinha, não vou conseguir, papai, eu tenho medo. Mas quando o pai e a mãe colocam a mão atrás, dizem, você vai conseguir, você vai conseguir. Semana passada nós fomos com as crianças ali no UFMT, um espaço maior para brincar, cuidar, para não estar próximos, alguns parques estão fechados, e aí a Sofia estava na sua bicicletinha pequenininha, tinha uma rodinha, e ela quis pegar a bicicleta do Gabriel, que era um pouco maior, quase não alcançava, mas pegou no pedal, não vou conseguir papai, e eu segurei atrás, e estava andando, e daqui a pouco eu larguei, e ela nem notou, já estava andando sozinha, papai, eu consegui. Claro que chegou lá, era pequenininha, coitadinha, se desborrachou, porque não deu conta, ela foi muito rápido, e ela não conseguiu encostar o pé no chão, e acabou caindo, mas deu aquela raladinha, e não vou querer mais. Eu disse, mas o papai vai segurar você de novo, e foi de novo, até que ela foi aprendendo como encostar o pé no chão, numa bicicleta que era bem maior. Quando o pai e a mãe temem ao Senhor, pega na mão, vai junto, o Senhor está ensinando a eles. E aqui, o apóstolo Paulo, ao pegar este mandamento do Novo Testamento, ele dizer, este dever de honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, ele diz, ele tem essa importância do pai instruir o menino, é dever do pai, mas o verdadeiro mandamento, ele estava dizendo assim, todo pai é filho, sabe? E você vai estar colhendo, quando você for pai, de como você trata o seu pai como um filho, sabe? Ontem, liguei para o papai, hoje em dia, graças a Deus, essas mídias, você consegue ver, está lá em Santa Catarina, daqui e tudo mais, conversando, aí estava lá o papai com os netinhos, os filhos do meu irmão, tal, tudo na família, e você vê às vezes o quão é bom a bênção de Deus, de você ter um bom relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, quando você vê várias famílias que os pais não ensinaram os seus filhos, e hoje eles choram, porque passa meses e meses, o filho não liga para o pai, o vô não conhece o neto, o bisneto, sabe por quê?
provocou a ira do filho, não cuidou do filho, não instruiu ao seu filho e ele não deu um bom exemplo de filho, porque o filho tem um dever. A nossa lição vai dizer o quê? Ele deve retribuir. Meus irmãos, eu apanhei muito quando era criança, eu era muito levado, mas eu achava que a culpa era sempre do papai. Meu papai é baixinho, não é nordestino, mas ele, quando ficava nervoso, só Jesus na causa. Apanhei de fio, apanhei de mangueira, o que tinha na frente o papai pegava para tentar, porque eu era muito levado, e eu culpava o papai por tudo e tal, até que nasceu o Gabrielzinho. E aí, sabe, uma certa noite, a esposa cansada, né, porque já cuida da criança o tempo todo, Jabes, e aí numa noite eu tive que ficar com o Gabriel, porque a gente não aguentava mais, e o Gabrielzinho no colo, tal. O pai às vezes ele deixa com a mãe essa responsabilidade, mas o pai também pega, sabe, e eu peguei o Gabrielzinho no colo, tal, você está ali, e aí de repente o Senhor falou comigo, eu disse assim, o papai fez isso comigo? Deus disse sim, seu pai fez isso com você, sabe, papai dava uma bicicleta para nós de vez em quando podia, sabe, papai buscava dar a melhor roupa, ou chegou na época da escola, vou dar uma mochila nova para você todo ano, você agora está no 2º grau, para melhorar, tem uma chance de ir para a faculdade, eu vou pagar uma escola particular. E hoje em dia, celular para criança de 12 anos, 10 anos, o pai está dando. E quando o filho chega na hora de ele retribuir o que ele recebeu, ele acha, o meu pai já tem a casa própria, o meu pai já tem isso, o meu pai já tem aquilo, e ele se esquece que até os seus 20 e poucos anos, segundo alguns estudiosos americanos, o cálculo deles lá é diferente do Brasil, mas o pai gasta no mínimo $1 milhão com seu filho desde que ele nasce até ele ir para a faculdade. A realidade brasileira é um pouco diferente, mas isso é para você ver uma quantidade que um pai gasta com o filho, buscando sempre dar o melhor, e aí, se não cuida dos seus, depois quer dar exemplo aqui na igreja, dizendo que é importante cuidar do próximo. Jesus Cristo bate nisso, e é isso que o Novo Testamento vai dizer, que Jesus Cristo vai além, quando ele vai falar dos fariseus, e os fariseus dizem assim, eu não gasto com meu pai, porque eu oferto ao Senhor, a minha oferta é ao Senhor, e Deus está dizendo, olha, não é porque você põe essa nomenclatura de que é sagrado, você está esquecendo, sabe, meus irmãos, a gente vê muitas vezes, nós cometendo isso que a gente vai chamar aqui de hipocrisia, oferto na igreja e dou uma grande ajuda, para que o pastor, para que a igreja me reconheça, mas o meu pai, anda num carro, caindo os pedaços, tendo dificuldade de vir para a igreja, e eu tenho coragem de doar um carro para a igreja, eu tenho coragem de doar uma casa para a igreja, sabe, eu não estou falando que você tem obrigação de dar um carro para o seu pai, eu estou falando de você cuidar, assistir, retribuir. O mandamento é não honra pai e mãe se ele ser bom para você. Graças a Deus que Deus tem abençoado, e muitas pessoas hoje em dia já têm a sua casa própria. Quando chega na idade, ele não precisa talvez depender muito dos seus filhos, porque ele já conseguiu, já está mais bem. E o que nós vemos hoje em dia muitas vezes é uma pouca de uma vergonha. O que é? Vos, tirando da sua reserva, da sua poupança, para gastar com os netos, quando os netos e os filhos não investem e não honram o seu pai e a sua mãe. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo, olha, vocês dizem que vocês fazem e vocês estão fazendo, mas vocês não entendem que vocês estão desprezando o mandamento, e não entendem porque tem essa grande consequência. Honra teu pai e tua mãe, olha como você está vivendo. E ele diz, e aí Jesus Cristo diz, vocês estão preocupados comigo e os meus discípulos, porque nós não lavamos a mão antes de comer. Ele disse assim, Jesus Cristo, vocês têm que entender que o que contamina o homem não é micróbios e germes, não é o que entra pela boca,
mas é o que sai da sua boca. Por quê? A boca fala aquilo que o coração está cheio. O que você tem enchido no seu coração? O que você tem representado? Como que você tem dado esse exemplo para seus filhos? E aqui ele está falando do dever do filho. E isso é uma cobrança nossa, sabe? Eu lembro quando eu morava ali nos Estados Unidos, muitas vezes, naquela ânsia de trabalhar dia e noite, 7 dias por semana, eu trabalhava à noite mesmo, das 10 da noite até 7 da manhã, e depois ainda buscava um trabalho durante o dia. Meus irmãos, eu chegava a passar 3 meses sem ligar para o papai. Lá era em torno de 25 centavos para fazer uma ligação para o Brasil. Do Brasil para lá era caro, mas sabe o que acontecia? O papai ligava daqui para lá, porque eu não ligava de lá para cá. Sabe, muitas vezes nós deixamos de cumprir o quê? De retribuir, ser grato por aquilo que recebemos. E aqui Jesus Cristo estava dando essa exortação aos líderes religiosos que às vezes demonstravam algo que não viviam na prática. E aí o apóstolo Paulo diz, mas não quer dizer que este mandamento ele não tem uma abrangência maior, de que nós não devemos também cuidar. Ele diz, claro que você deve cuidar. Porque ele diz assim, se vai ter alguma família idosa, alguma viúva na igreja, que está com necessidade, e o filho não cuida, a igreja está aqui para ajudar. Mas o apóstolo Paulo diz, cuidado com a falsa viúva. Você já ouviu falar do termo da falsa viúva? O que é falsa viúva? A viúva, se ela foi instruída dentro da cultura judaica, o marido morreu. Quem é a responsabilidade da viúva? Era do filho. Então o apóstolo Paulo disse, vai ver, ela não tem filho, o filho deve cuidar. Se ela não tem filho, a igreja vai cumprir o seu papel. Isso, olha só, porque naquela época a mulher, ela era discriminada, ela tinha dificuldade no trabalho, ela não tinha sua posição, e ela falava assim, olha, o filho tem que cuidar da sua mãe, é responsabilidade. Agora, quando o filho não cuida da sua mãe, a igreja vai entrar, vai estar cuidando. Ele está dizendo, nós temos que entender essa parte. E sabe o que acontece hoje em dia? Dentro da igreja, muitas vezes, ou fora da sociedade, digamos assim, a idosa perdeu o seu esposo, ela vem na igreja, ela está sempre aqui, e aí o filho diz, a senhora não está na igreja 7 dias por semana? Pede para a igreja ajudar a senhora. Vai pedir para a igreja, vai falar para o seu pastor, vai lá para ele te ajudar. Sabe o que ele está fazendo? Está colocando a responsabilidade dele em cima dos ombros da igreja, não está entendendo? E este princípio da autoridade, o apóstolo Paulo está dizendo, ele tem um abrangimento muito maior, esta abrangência, do que, da mesma maneira que eu não respeito os meus pais, os mais velhos, Deus está dizendo, você vai aprender em casa a respeitar a autoridade. O fato de o filho mais novo entender a posição do filho mais velho, respeitar o pai e a mãe, vai estar criando dentro dele este pattern, que a gente chama em inglês, este padrão, que vai ser replicado. E o apóstolo Paulo diz, dos senhores para os seus escravos. Ele, naquela época tinha essa classe de pessoas que tinham escravos que trabalhavam para ele. Disse assim, olha, como que você trata o seu escravo? Com respeito? Porque você exige respeito do seu escravo, mas você não o trata com respeito. E o apóstolo Paulo está dizendo, este mandamento de você quer que o Senhor te abençoe e te dê longos dias, você é servo, respeite o seu patrão. Meus irmãos, como que você como patrão trata o seu empregado? Hoje em dia nós não estamos mais na época da escravidão, mas tem gente que acha que o empregado é escravo. Ele tem a sua responsabilidade pelo salário que ele recebe, e muitas vezes o empregado acha que que o patrão não pode pedir nada também. Ele está pagando salário e ele não tem respeito. O patrão saiu, começa a bagunça, para de trabalhar, para de fazer nada, não está próximo, fala mal do patrão, mas muitas vezes o patrão também não faz o seu papel de tratar como empregado. E aí, eu vou passar a oportunidade para o irmão Jairo, ele está aí, não? Ou alguém quer dar alguma outra insight dessa parte? Que Deus está falando, o apóstolo Paulo está dizendo, dessa abrangência, desta honra da autoridade.
se não foi colocada no Winchester, aqui no HD, do nosso cérebro, da importância de obedecer à autoridade dos nossos pais, representante da autoridade de Deus, a autoridade daquele que está mais alto, quando eu chegar lá fora, eu não vou me preocupar em querer respeitar o meu patrão, em querer respeitar grandes coisas. Se você tem 10 anos na companhia, eu sou melhor que você. Entrou lá faz 1 mês, 2 meses. Ele não respeita a hierarquia, irmão Jabes, não está nem aí. Chegou lá, já acha que pode, quer fazer de qualquer maneira, sabe? Não tem um relacionamento fraternal com os seus amigos na sua companhia. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu achava muito lindo ali nos Estados Unidos, todo ano, no final de ano, os americanos fazem a questão de fazer o Christmas Party, que é o quê? Festa de Natal para todos os empregados. Não é só dar lá um peru, um frango assado, um negócio. Isso era algo que muitos davam e outros davam até mais. Lá não tem essa obrigação de dar o 13º, mas quase sempre eles davam uma semana extra de trabalho para você, mas faziam questão de convidar toda a companhia para um churrasco, para uma churrascaria, para um restaurante. E aí tem até os locais de eventos de festa que se reúnem o quê? Várias empresas para fazer aquele momento de confraternização, de valorizar o seu empregado que trabalhou com você o ano todo, sabe? E aí a gente entender essa importância da autoridade. Está tendo algum tumulto, está tendo alguma festa, está tendo de repente até mesmo uma demonstração pública aí, digamos, a gente está vendo muito hoje em dia, que o povo vai lá para Brasília, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, fazer lá aquelas movimentações, e a autoridade, os policiais, eles estão lá para cuidar, a ordem e decência, eles estão para servir, eles não estão ali para trabalhar. Você pode fazer a sua democratização, mas ele está ali para cuidar a ordem e a decência. Eles já começam o quê? A desrespeitar, jogar coisas nos policiais que estão ali apenas para servir, sabe? E isso é levado para toda outra área, como muitas vezes a pessoa respeita a autoridade no hospital, lá fora onde ele está, não tem respeito nenhum com as autoridades. O apóstolo Paulo diz que esta abrangência está mais à frente, por quê? Porque faltou a importância de deixar instruído, e quando nós não fizemos e não cumprimos este mandamento de deixar estes valores éticos, a revista do professor vai dizer assim: leva e tem levado a nossa sociedade pós-moderna a eliminar o respeito e dar lugar à rebeldia como algo comum, algo que acontece como algo até mesmo problema no núcleo familiar, criam modelos como vista a substituir hierarquia por anarquia, a honra pelo desrespeito e o cuidado pelo culto ao eu. Eu estou mais preocupado comigo, com quem eu sou, como eu ajo, como eu estou falando, porque não nos preocupamos em deixar um legado. Eu concluo dizendo que o 5º mandamento ecoa nos nossos dias atuais como um grito de alerta para que as relações familiares sejam salvas e venham a dar fruto. Talvez o seu filho não está mais em casa, talvez o seu filho já saiu de casa, mas você pode cuidar para que ele seja restaurado. Nós temos aqui uma participação. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um insight? Pode fazer aí nosso irmão. Pode, senhor. Ajudar na complementação do raciocínio, a origem da palavra hierarquia, né? Então, lá no mundo grego e no mundo romano, estava muito ligado, como o senhor falou, a figura do pai e a figura do líder, dentro daquela estrutura religiosa, do estamento religioso, né? Então, depois do rei, vinham os sacerdotes, e depois dos sacerdotes, o estamento militar. Então, aquilo era para ordenar a sociedade. Por em ordem, isso. Ordem, que não de cima para baixo, não é essa figura. Não é um mais que o outro, isso mesmo. Isso. Quem quis desconstruir isso
é o anarquismo, é o comunismo, que não coloca nenhuma ordem numérica, ordem estrutural, vamos pensar na estrutural. E o mundo oriental, ele é baseado nisso, e ele sempre funcionou, né? Quer dizer, o pai, que é o conceito bíblico, e aqueles que vinham depois para liderar o povo, porque sabe-se que as capacidades não são iguais, elas são diferentes, e aqueles que se adaptam a essa organização, vem de ordem, discípulo, disciplina faz discípulos, né? E a igreja também está estruturada assim, seja nos ministérios, mas eu fico com o espiritual, a organização espiritual da igreja, ela é fantástica, por isso que ela funciona. Abrindo parênteses aqui, teve na sexta-feira, na casa do pai, na sexta super, um adolescente de 14 anos que pregou aí. Sim. Pregou por 30 minutos, expôs suas ideias, e ele é aluno da escola bíblica. Quer dizer, tantos outros aqui que estão aqui, podem também ter essas mesmas capacidades. Por quê? Porque ele está aqui aprendendo. Ele é aluno da IBD, seja, ele era do Megatis, depois foi para os TIS, voltou para o Megatis, porque só tem 14 anos. Então veja como a ordem nos forma, formação, discípulo, discipulado, aí ele vai poder ser um bom cidadão, e dentro da estrutura da igreja e fora da igreja, né? Fantástico, louvado seja Deus. Isso, é por isso que a lição vai falar que o respeito às hierarquias, tem um abrangimento muito maior do que apenas pai e mãe, porque na sequência, o apóstolo Paulo vai falar lá no livro de Efésios, que nós, o pai, a mãe, o respeito do marido, o respeito da esposa, o marido dar o amor para a esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja. E aí ele vai usar essa terminologia, só para concluir dentro do que o irmão falou aqui, de que Jesus Cristo diz que o homem é o cabeça da mulher. Não quer dizer que ele é o cabeça no sentido de que ele está acima, ele está falando de ordem, ele está falando dessa mundo, organização, dessa hierarquia. Por quê? Na mesma sequência ele diz, assim como Cristo é o cabeça da igreja, Cristo também esteve aqui na terra, sempre o quê? Subordinado ao Pai. Ele não fazia nada que não era a ordem do Pai. Dessa mesma maneira, o marido e a esposa, nesse sentido de ordem, vai se encaixar naquilo que eu falei para os irmãos. A mulher submissa, ela não é capacha, ela não é menor. Ela precisa entender que ela está o quê? Debaixo da mesma missão, entendendo como os dois devem ser responsáveis para cuidar dos relacionamentos familiares, para que eles venham o quê? Dar fruto. Essa imagem que eu coloquei aí para concluir, ela tem um menino olhando, e aí a gente tem que ter o cuidado dessa imagem. Será que ele está olhando para trás, para ver se ele consegue ver algo que sirva de exemplo, ou olhando para o futuro, aonde ele vai conseguir chegar com a base que foi deixada para ele? Que tipo de base? Sabe, nós temos muito preocupado hoje em dia com o que nós vamos deixar para os nossos filhos. Quantas pessoas trabalham e aí chegam até quase que a gente usar a expressão aí, trabalha como um condenado, que é o quê? Forçado a trabalhar e a trabalhar para deixar muitas coisas para os filhos. E eu pergunto, que filho você está deixando para o mundo? Que tipo de filho nós estamos preparando para a próxima geração? Como ele vai cuidar? Sabe, quando não cuidamos, quando não instruímos nossos filhos, o que acontece? Pouco tempo, eles terminam com tudo que receberam dos pais, que levaram uma vida toda para construir. Quando os pais não ensinaram os seus filhos a cuidar, a ser instruído na importância dessa hierarquia, e também a cuidar das coisas que receberam, a valorizar, e aí então agora na idade velha, que ele fez cumpriu esse mandamento de honrar pai e mãe, alcançou a velhice, e os filhos estão ajudando, cuidando, não só financeiramente, meus irmãos, mas estando presente. Qual o pai, qual o avô, qual o bisavô
que não se sente alegre quando o seu netinho vem visitar? Sabe, eu tenho um meu tio que ele tem 84, 85 anos, o tio Nelo, o filho mais velho da minha avó. Quando nós vamos lá, eu sou um sobrinho, eu vou levar minhas crianças, o tio abraça aquelas crianças, ele fica tão alegre quando ele vê a família, a sequência. E aí a gente vai honrar a importância do que ele representa para nós mostrarmos e estamos lá. Muitas vezes eu não preciso levar um presente, não preciso levar algo mais, mas só o estar presente, o honrar. Eu gostaria de encerrar dizendo: se faz algum tempo que você não fala com seu pai, com a sua mãe, não deixe para amanhã, mas hoje mesmo, ligue para ele e fala o quão importante ele foi e ele é, e você quer que ele continue sendo na sua vida um exemplo para a sua família. Que Deus abençoe, agradeço a oportunidade no nome de Jesus. E mais uma vez, como falou o irmão Jânio, estamos orando pela vida do nosso irmão Henrique, que estaria lecionando esta aula hoje, mas ele está lá com a sua família, acontecendo o que aconteceu, contraíram o vírus por estar honrando os seus pais. Ao estar presente, acabaram sendo infectados. Que Deus abençoe, irmão Henrique, sua família, sua sogra e todos vocês, no nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém, pastor Moabes, obrigado. Deus continua abençoando o pastor Moabes, sua família. É lindo, né, irmãos, a gente ouvir sobre família, né, irmão Isaías? Os irmãos aqui, a irmã Paula, né, recentemente estava com seus pais, né? Temos mesmo que honrar os nossos pais. E eu glorifico a Deus por ter minha mãe e meu pai. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor. Vamos recolher os dízimos e as ofertas, irmãos, para a manutenção da obra do Senhor. E aí temos as nossas contas da igreja, para os irmãos contribuírem com os seus dízimos, com as suas ofertas. Alguns irmãos já até me procuraram: irmão, como é que eu faço para contribuir com o meu dízimo, com a minha oferta? Eu já tenho uns depósitos aqui. Eu falei: não, fica tranquilo, Deus já está vendo que você contribuiu, né? Mas se quiser enviar o comprovante, pode enviar, passei o endereço da igreja. Os irmãos estão contribuindo, pastor Moabes. Graças a Deus, continuemos fazendo a obra do Senhor. Vamos ouvir o louvor com os teens. Que nesse momento a gente possa estar declarando que a nossa casa ela vai ser uma casa de bênção, ou continuará sendo, com esse hino, amém? Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Convido o presbítero irmão Jabes para vir fazer a finalização. Também fazer as considerações, os pedidos de oração pelos irmãos que estão ainda enfermos. Vamos continuar sempre orando por todos. Domingo que vem, se Jesus permite, estaremos de volta. Qual que é o título da próxima lição? Estou sem a revista aqui. Lição de número 7. Em defesa da vida. Também temas bem atuais, né? Porque a Bíblia ela é atual, né? Ela é contemporânea sempre. Irmão Jabes. A paz do Senhor, irmãos. Fico sempre muito feliz de ver os irmãos aqui, de podermos estar falando das verdades espirituais, falando sobre grandes coisas que o Senhor tem feito e como essa palavra é atual, né, irmão Isaías? A palavra de Deus, ela é sempre viva e ela alcança os nossos corações. Eu não recebi nenhum pedido de oração aqui, agora, mas nós tivemos os nossos pedidos de oração no início. Estaremos orando, irmãos, por aqueles irmãos que estão passando por essa luta com relação a que foram de alguma forma atingidos, né? Tanto as pessoas que foram atingidas com a doença, como aquelas pessoas que têm as suas atividades comerciais, que têm as suas necessidades, que o Senhor possa, a cada momento, estar cuidando de cada um de nós. Amém? Você que está aí na sua casa, peço que você feche os seus olhos nesse momento, curve sua cabeça, estaremos orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã, em que, meu Deus, nada neste mundo nos impede de continuarmos a falar do Teu amor, de falarmos sobre verdades espirituais, meu Deus, de estarmos crescendo na Tua presença, Pai. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha estar abençoando a cada lar, a cada família, meu Deus, que está, meu Deus, de alguma forma, todos nós estamos passando por esse momento juntos, mas há pessoas, meu Deus, que estão acometidas. Nós recebemos aqui, Senhor, informações a respeito, Pai, da mãe do pastor Jairo, da sua irmã, meu Deus, da nossa querida irmã Mara, meu Pai, também a sogra do Henrique, meu Deus, toda a sua família. Deus, que o Senhor venha estar abençoando, meu Deus, a cada pessoa, meu Pai, e que este mal, meu Deus, que esta doença, meu Deus, seja de pronto repreendida, meu Pai, e que o Senhor possa visitar neste momento, meu Pai, os leitos de UTIs, meu Deus, e que o Senhor venha estar fazendo milagre, meu Deus, restaurando, meu Pai, dando ao Senhor a restauração, meu Deus, da saúde às pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, também clamamos pelas nossas autoridades, como hoje estudamos, meu Deus, respeito às hierarquias, que as nossas autoridades, ó Deus, possam ser guiadas pelo Senhor nesse momento, ó Pai, em que as decisões mais corretas sejam tomadas, meu Pai. Muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas a nossa esperança, a nossa confiança vem de Ti. A nossa esperança é o Senhor, meu Pai, e nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha, meu Deus, orientar, meu Deus, e guiar cada autoridade, Senhor, em cada tomada de decisão, meu Pai, e que nós possamos, ó Deus, logo romper com tudo isso, mas com a certeza de que a nossa fé em Ti não foi abalada, mas fortalecida em Ti, meu Pai. Que o Senhor venha estar abençoando, meu Deus, as pessoas que aqui estiveram presentes, ó Deus, que eles possam retornar aos seus lares, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, um domingo, meu Deus, abençoado, meu Deus, um domingo de boas notícias, um domingo, ó Pai, em que nós possamos lembrar e ter viva em nós a esperança. Num domingo foi o dia em que Jesus ressuscitou e que nós possamos ter essa esperança nas nossas vidas, ó Deus, nos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, meu Deus, cuide de cada um de nós, ó Deus. Abençoe, Senhor, os nossos cultos, o nosso culto que teremos hoje à noite. Que nosso coração já esteja desde logo preparado para receber, meu Deus, e crescer espiritualmente neste domingo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa
pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe.